Para essa receita, nós precisamos da farinha de trigo, que está aqui. Precisamos de mel de açúcar, que ele é colocado no forno para derreter. Você tem o açúcar, mas você derrete o mel. Então a gente coloca o mel, que ele é derretido já com a canela. Você entra na composição também o mel de engenho, em quantidade suficiente para modelar a massa. O mel de abelha, uma porção de cravo moído, uma porção de canela moída, uma porção de erva doce, e aí você vai fazer a mistura desses ingredientes. E o jeito que a gente tem é de mexer com a mão. E ele vai dando ponto. Aí unindo a massa. Essa massa não pode ser sovada. Essa massa, ela tem que ser unida levemente com as mãos. Em seguida, você vai colocar a manteiga, que já vem na quantidade suficiente. Vamos quebrar os ovos. Vou preparar o almoníaco num pouco de leite. O almoníaco para ele dar fofura ao biscoito, para ele não ficar seco. Para fermentar a massa e aumentar o volume. O fermento é um tipo de ingrediente que dá também fofura. Agora, as qualidades que ele tem no desempenho aqui da massa, aí são diferentes. Talvez seja um produto assim mais forte para o tipo de massa, porque é uma massa pesada quando ela leva o mel de rapadura junto com o mel de açúcar e o mel de abelha. Aí fica uma textura pesada e é necessário assim um produto mais forte para transformar essa massa mais macia. Então a gente coloca e vamos agora mexer. Segundo a história, essa é uma receita que veio da Itália em comemoração, né, ao Santo Nicolau, que é um personagem da história desse povo. Depois de preparada essa massa, ela vai passar 24 horas descansando. Então, é um tipo de biscoito que exige uma elaboração maior. Em temperatura ambiente, ela vai inchar, ela vai crescer e ela vai dar uma textura diferente. Passadas as 24 horas, né, a gente pode apresentar aqui a textura como a massa ficou. Em seguida, nós vamos colocar na pedra com um pouco de farinha, espalhar, usando o rolo. Ela fica um pouco dura, é uma massa pesada, como eu disse. A gente deve estirar e deixar uma espessura de mais ou menos meio centímetro. E em seguida a gente utiliza as pecinhas próprias para cortar os biscoitos. Pegamos a assadeira, passamos manteiga, farinha e aí vamos montar os biscoitinhos. E aqui, depois de cortado, eles vão ficar nos vários formatos. Levamos para o forno.
E agora, numa média de uns 10 minutos, a gente tem que ter muito cuidado para ele não queimar. E no final, ele assado. E depois de assado, a gente prepara um merengue, é clara batida, com açúcar e suco de limão. Ele fica nessa consistência. E agora vamos pintar os nossos biscoitos, que já estão assados. E deixar secar. E agora, o que nos resta? O nosso prato concluído, ficando agora o momento de saborear essa guloseima que já existe em nossa cidade há mais de 70 anos.